Sai fora, Hitler! Olá, amantes da história, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal História Aberta e hoje nós vamos falar sobre um assunto intrigante e pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial, o programa Lebensborn. Prepare-se então para uma viagem cheia de curiosidades, conceitos absurdos e temas que você provavelmente não conhecia. Ah, e claro, hoje você vai tirar da cabeça aquela ideia de que a Segunda Guerra não pode mais nos surpreender como tema histórico, pois tudo já foi pesquisado e contado em livros e filmes. E antes de mais nada, dê uma forcinha lá pro canal, clicando no joinha e compartilhando o vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. Ah, outro detalhe, você que ainda não é inscrito, eu tenho um recado especial para você. Se inscreva, ative o sininho para receber os novos vídeos e não ficar na deriva, ok? Então, recado dado, preparem seus fuzis, vistam seus uniformes, enchem seus cantis e vamos lá! Bem, vamos começar do começo. O que foi exatamente o Lebensborn? Bem, ela foi uma associação idealizada na Alemanha em 1935 por esse senhor aqui, Heinrich Himmler, um dos principais líderes da SS e nada mais, nada menos do que o idealizador da ideia de supremacia racial alemã e um dos criadores dos campos de concentração. Pois é, pessoa boníssima. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O Lebensborn, que traduzido do alemão arcaico significa fonte de vida, tinha como objetivo claro aumentar a população ariana na Alemanha, fazendo crescer o número de nascimentos no país do Terceiro Reich. Sim, você ouviu certo. Era quase como um clube exclusivo para pessoas de bem procriarem e dar à luz a bebês arianos, segundo, claro, os critérios nazistas. E para o nazista, o que é ser ariano? Eu tenho um interesse por doido danado. Não é esse ariano não. O termo ariano, para um nazista, era um conceito abrangente, mas pode ser resumido como: os alemães são descendentes de uma raça superior antiga, denominados arianos, seres superiores e que estavam no passado no topo da escala evolutiva. As outras raças são e sempre foram inferiores, judeus, ciganos, negros, etc. E devem então se submeter à raça superior. Pois é, e como reconhecer um ariano segundo os nazistas? Pessoas com cabelos e olhos claros, alto, atlético e alemão, bem como Hitler era. Ele se tornou então um programa patrocinado e incentivado pelo regime nazista como um programa de reprodução assistida e com a preocupação, claro, de pureza racial. Ele incentivava casais arianos a terem filhos, mesmo aqueles que não fossem casados, oferecendo apoio financeiro e cuidados de saúde. E adivinha, ainda tem um lado mais sombrio. Enquanto promoviam o nascimento de arianos perfeitos, o Lebensborn também estava envolvido no sequestro de crianças, isso mesmo. Crianças que eram consideradas racialmente adequadas eram tiradas de suas famílias em países ocupados pelo exército alemão e levadas para a Alemanha para serem criadas por famílias arianas. É uma história de horror, racismo e preconceito, tudo misturado em um só balaio para fomentar uma teoria maluca, bem do jeito que os nazistas gostavam. Os centros Lebensborn eram considerados refúgios para mulheres grávidas e suas crianças, onde recebiam cuidados médicos e apoio psicológico. Se uma criança nascesse em um desses centros, ela poderia receber um nome que refletisse as ideologias nazistas e a cultura nórdica. Por exemplo, Frida, Freya, Guntram. Isso incluía nomes que exaltavam a pureza e a força alemã, e por aí vai. E não podemos esquecer que após a guerra, algumas dessas crianças acabaram sendo adotadas por famílias que não conheciam a verdade sobre suas origens. Estima-se que o programa Lebensborn tenha proporcionado o nascimento de cerca de 8.000 crianças na Alemanha, mas esse número, claro, pode ser muito maior. Mas aqui vai uma outra curiosidade. O programa também teve ramificações em outros países, como a Noruega, onde muitos consideravam os nazistas como libertadores. Que tristeza. E você sabia que também após a guerra, muitas dessas crianças enfrentaram o estigma social? Elas eram frequentemente rejeitadas e tinham dificuldade em se reintegrar à sociedade. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. O que aconteceu com as crianças que nasceram no meio de todo esse caos? Com o fim da guerra em 1945, o Lebensborn foi encerrado e muitos dos seus centros foram transformados em orfanatos ou simplesmente fechados.
Nos anos 90, muitos dos filhos do Lebensborn começaram a se reunir para compartilhar suas histórias e experiências, buscando entender o que realmente aconteceu em suas vidas. Ah, você já ouviu falar em Frida Lindstedt? Não? Mas tenho certeza que a voz dela você já ouviu. Pois é, a cantora Frida do grupo ABBA foi uma das crianças Lebensborn. Surreal, não é? O legado do Lebensborn é complexo. Essas crianças cresceram em um mundo que estava se reconstruindo após a guerra, onde a própria Alemanha estava passando por um processo de desnazificação. Muitas delas, mais tarde, tentaram descobrir suas verdadeiras origens, enfrentando um passado que não era seu. Na verdade, é uma história de busca por identidade, e isso é algo que todos nós podemos nos relacionar de alguma forma. E aí, o que você achou do Lebensborn? Uma história chocante, não é? E claro que eu quero saber a sua opinião. Você conhecia mais essa atrocidade nazista? O que você pensa sobre as implicações éticas desse tipo de experimento social? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo. E para aqueles que querem se aprofundar ainda mais nesse tema, vou deixar algumas recomendações de livros e documentários na descrição do vídeo. Assim você pode explorar as histórias das crianças do Lebensborn e a complexidade desse programa que se esconde nas sombras da história. A história do Lebensborn nos lembra que na nossa história humana já vivemos tempos sombrios. A reconstrução da vida faz parte da força humana e conhecer a história se torna, claro, cada vez mais necessário no mundo, principalmente para frear quaisquer tentativas que o fascismo volte no mundo. Precisamos estar alertas sempre, pois cada ser humano, independente de credo, etnia, orientação sexual ou gênero, deve ser respeitado, ser amado e ser compreendido, e é isso que realmente importa. Tá, e antes de terminar, aqui vai um desafio para você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama história ou que precisa conhecer mais sobre esse tópico. Curta o vídeo de hoje, pois juntos podemos espalhar o conhecimento e compreensão do passado. Muito obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo tempo. Até o próximo episódio, onde continuaremos explorando os mistérios e as maravilhas da história. E lembre-se, a história é cheia de lições e cada uma delas é uma oportunidade de crescimento para a vida no presente. Até mais, pessoal!